mais uma vez. Estamos aqui hoje para trabalharmos um conteúdo falando sobre o nosso assunto já dado da segunda unidade, que é sobre a história, dos índios. Hoje nós estamos trabalhando, já há algum tempinho, a gente vem falando da vida dos índios, os primeiros habitantes do Brasil. Falamos já de algumas formas deles, de como eles se vestem, como é a vida dele. Hoje nós vamos falar da cultura indígena. E eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês para estar acompanhando essa aula, ok? Peguem o livro de história para a gente estar acompanhando a leitura. Aí vocês vão estudar tanto na parte da leitura, com a apresentação das imagens onde eu fiz para vocês no preparo dessa aula. Tudo ok? Então vamos lá. Página 66. Ele diz o seguinte: quando os portugueses chegaram no Brasil, os indígenas já viviam aqui com as suas crenças, seus costumes, seus hábitos muito diferentes dos europeus, Quando os portugueses chegaram aqui, eles sentiram um impacto muito grande da forma de viver dos portugueses com a forma dos indígenas, Um diferencial totalmente marcante foi a forma de se vestir, na qual os portugueses já tinham uma forma de se vestir, numa civilização, com roupas, com tecidos. Os índios não se vestiam, como diz na carta de Perovais, eles se apresentavam sem cobertura, não é isso? E aí ele fala da forma de vida. Só que não existiam apenas o povo indígena. Eram várias tribos, eram várias nações, também com diferentes costumes, uma das outras, onde eles tinham seus rituais de dança, de festas, de guerras, como a gente estudou lá no assunto passado. Mas, no geral, a forma de vida deles é de retirar da natureza aquilo que realmente eles precisam ou precisavam, daquilo que ele retirava da natureza, o que eles precisavam e o que eles cultivassem. E eles não tinham o costume, retirar tudo em demasia. O que é demasia pro demais? Ele só retirava aquilo que eles iam consumir. Vamos ver como era a forma deles viverem, As mulheres, como é que as mulheres viviam? Na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico, o trabalho de dentro de casa, incluindo cozinha, roçados, onde ela ia para a plantação, tinha um abastecimento da água e elas faziam transporte de fardos. Isso era o trabalho da mulher. É claro que também ele tinha o cuidado com as crianças, os afazeres domésticos de dentro de casa. Algumas técnicas da cozinha dos índios eram pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar. Um dos costumes aqui, como você vê nessa imagem, eles trabalhavam muito com esse moqueio aqui, que nós hoje vamos dizer que é uma fogueirinha. Eles moqueavam a carne dessa forma aqui. Eles preparavam, eles tinham o primeiro preparo de moquear as carnes. Eram os assados sempre feitos. Eles também tinham essa prática daqui, de assar as coisas enrolados em folhas de bananeiras ou de palmeiras. Outro costume que ele tinha na cozinha. Aí vamos para a página 67. É muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos. Observem que aqui, eles abrem um buraco no chão
forra com folhas grandes de árvores, coloca a carne enrolada em ou apenas cobre com folhas, coloca a terra e, por fim, ateia fogos em uma fogueira em cima desse forno subterrâneo. Assim podemos dizer que a alimentação indígena ainda está presente na maneira forte. Ainda existe essa atividade indígena na região norte do nosso país, ao qual nós já estudamos, e que ele contribui com herança para a formação da alimentação brasileira. Então são coisas que a gente ainda faz, né? Absorvido dessa herança culinária. Eles costumavam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. E o que é que eles colhiam? O que é que eles cultivavam? O objeto, a base da alimentação indígena é a mandioca, com qual se obtém massa ou farinha e com que eram feitos diversos quitutes. Além disso, faz parte da alimentação também o cará, peões, batata doce, o cacau e o amendoim. Além desses itens, também eles tinham, dentro da área do seu cultivo, eles também plantavam e colhiam o milho e o feijão, a batata doce, ok? A base da alimentação dela era a farinha, né? A mandioca, onde eles faziam a farinha, as massas. E também eles faziam alguns utensílios. Quais eram os utensílios usados para preparar esses alimentos? Esses utensílios eram feitos manualmente. Eles são usados cerâmicas, também de barro, né? Através do uso do barro, eles faziam aurupemas, faziam pilão, as cuias, as cabaças, os balaios. E também tinha um pote, né? Esse potinho aqui eles usavam com a cabaça, ele usava como fruteira. Tinham também o pote de água feito de cerâmica e eles tinham também o aguidá. O que é o aguidá, Pro? Observe nessa imagem aqui que ele tem um forninho. Era aqui onde eles torravam a mandioca, depois de prensada, ralada e prensada, aí ficava aquela goma. Ele aquecia aqui nesse aguidá e produziam as suas farinhas. No cardápio também dos indígenas é possível encontrar peixes, também se alimentavam de tartarugas e marisco. Os índios também, eles faziam o uso das plantas medicinais. Eram plantas que eles usavam para curar. É a chamada farmacopeia, a arte de preparar e compor medicamentos, página 67. O indígena foi sempre, a farmacopeia indígena foi sempre muito rica. Praticamente para cada doença, eles conheciam as competências, as correspondentes ervas, plantas e beberragens terapêuticas. Algumas foram incorporadas pela medicina mundial, como a ipecacuanha. Era um excelente remédio contra diarreias sanguinolentas, que produziam o sangue, né? Tinham um sangramento. Também eles tinham o jaboti, o jaborandi, desculpe. Ele era um sudorífero terapêutico para o uso de medicamento. Tinha a copaíba, que era para curar feridas, infecções urinárias. E também tinha a quina. A quina era um remédio fundamental na culinária contra uma doença chamada malária. Vários alucinógenos, como a ayahuasca ou a caapi e a coca, utilizadas também para anestesiar. Inúmeras dessas plantas
outras drogas eram também utilizadas como outras drogas farmacêuticas. Então essa era a cultura, uma das culturas indígenas que nós também temos até hoje, né? Heranças indígenas. Então hoje nós trabalhamos com um assunto bastante importante sobre como é bom conhecer a história dos nossos antepassados. Através da nossa história, através dos nossos estudos, nós conhecemos o nosso comportamento até hoje. Por que nós fazemos isso? Observe que coisas em comum existentes nas nossas vidas atuais que adquirimos como herança cultural. Assim, sabemos e conhecemos o porquê de termos alguns costumes, ok? Bom estudo para vocês. Irei estar passando atividade para vocês na janelinha de atividades, ok? Boa semana para vocês, um grande beijo, fiquem em paz, fiquem com Deus.